Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e estou aqui pra gente começar mais um vídeo falando de Botafogo, um vídeo já projetando esse próximo duelo contra o Fortaleza e esses duelos que vão vir aí no mês de setembro e tentando, de uma certa forma, né, ao meu ver, consertar, entre aspas, esse time do Botafogo que não vem conseguindo pontuar com a vitória nas últimas rodadas, né, um aproveitamento bem ruim nesse segundo turno, inclusive. A gente vai pegar o melhor time nesse segundo turno, que é o Fortaleza, nesse primeiro jogo. E a gente tá com alguns problemas defensivos que eu quero trazer, eu quero levantar aqui essa bola pra vocês nesse vídeo e ao mesmo tempo já propor uma solução tanto para esse jogo contra o Fortaleza quanto para os outros jogos do mês, contra Coritiba, Goiás e América Mineiro. Então, sem mais enrolação, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos botafoguenses, divulga o Tática Alvinegra pra todo mundo e bora lá pro campinho pra gente começar a falar um pouco de como escalar esse time, como tentar diminuir essa questão dos gols que a gente tem sofrido, como dar mais consistência defensiva para a nossa equipe. E antes da gente entrar de fato na escalação em si, eu já quero propor uma mudança tática nesse time. A gente tem atuado num 4-3-3, né, mais ou menos dessa forma aqui, com um jogador mais aberto, um pouquinho mais avançado, meio que nesse tem um triângulo no meio de campo. Eu já quero propor a minha primeira alteração, que seria mudar para um esquema com basicamente dois volantes e um meia ofensivo de maior liberdade para esse ataque. Por quê? Porque o próprio Luiz Castro já fez isso em outras equipes, já fez isso em outras situações, como por exemplo, quando ele enfrentou o Manchester City, que eu até coloquei o vídeo lá na página, quando ele teve que trabalhar com um duplo pivô, né? Ele chama esses dois volantes aqui, que vocês estão vendo na tela, de pivôs, para conseguir fazer o quê? Propor coberturas, principalmente com a infiltração dos meias adversários. Esses caras vão fechar muitas vezes esse espaço entre lateral e zagueiro. Um desses caras pode fechar por dentro também, enquanto o outro dá um apoio no lado do campo que a bola está. Enfim, é algo que passa um pouco mais de segurança, porque você vai ter sempre dois aqui no seu meio. Provavelmente um deles para ficar numa sobra e um outro dando mais combate, dependendo de onde a bola vai estar. Seja na esquerda, como eu já botei, ou seja aqui na direita. Então eu acho que é algo que pode dar uma maior consistência defensiva. Porque no momento a gente tem um time armado dessa forma aqui, né? Mais ou menos. E esse cara muitas vezes fica sobrecarregado. Até porque esse cara faz parte da construção também, né? Que tem sido o Tietê. E aí às vezes vem uma jogada desse lado de cá, o Tietê tem que se deslocar, se movimentar pra cá. E aí ele abre um espaço nas costas dele. Enfim, o Tietê não tá dando conta de proteger todo esse setor aqui, né? A gente sabe que o Lucas Fernandes também, que tem atuado mais por aqui, ele não tem tanto aquela pegada defensiva que a gente precisa para um jogador que povoe essa faixa do campo, no sentido de dar mais segurança para o time do Botafogo contra seus adversários. A gente tem sofrido muitos gols e para mim a gente precisa primeiramente ajeitar essa defesa. Assim como a gente fez inclusive na Série B com o Anderson Moreira, quando ele assume o Botafogo, que a gente para de sofrer gols e começa a ganhar vários jogos. Eu acho que o principal ponto que o Botafogo precisa corrigir é a defesa. Porque o Botafogo no Campeonato Brasileiro atual, sempre que não sofreu gols e ficou com os 11 dentro de campo, né? Tem essa exceção que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, que foi um 0-0, mas a gente ficou com um a menos. Então sempre que a gente não sofreu gols e ficou com os 11 em campo, a gente venceu partidas. A gente venceu o São Paulo, a gente venceu o Flamengo, a gente venceu o Bragantino, né? Me corrijam aí nos comentários se teve uma outra partida que a gente conseguiu vencer por 1-0. Então, para mim, a primeira chave que a gente precisa consertar, a saída para a gente melhorar esse desempenho em pontuação e buscar vitórias, é consertar essa defesa. E como é que eu consertaria essa defesa? Colocando um jogador mais recuado, mais um jogador para fechar aquela dupla de volantes, né? E ter uma defesa mais bem postada, uma defesa com um grau de combatividade, com um grau de cobertura até desses espaços aqui maior. Então, minha primeira mudança é no esquema tático do Luiz Castro. Eu não repetiria tudo que ele vem fazendo com aquele primeiro volante aí, dois meias mais avançados. E agora eu quero escalar esse time com vocês, né? No gol, não tem muita dúvida, né? É o Gatito, a gente sabe que apesar do PR ser um jogador que vai ser desenvolvido aí ao longo da passagem dele pelo Botafogo, hoje o titular é o Gatito, apesar da saída de bola ruim. Na lateral direita, por conta de todos aqueles desfalques, por conta da suspensão do Saravia, por conta do Daniel Borges machucado, vai ser o Rafael que deve entrar e deve assumir de vez essa titularidade no Botafogo. Pelo lado direito, o Adrielson saiu
por câimbras no último jogo. Porém, acredito que é ele quem deve continuar fazendo essa zaga. Colocaria ou Adrielson ou Sampaio. Eu não gosto muito da opção do Canu, né? Mas vou botar o Adrielson aqui a princípio. Na esquerda, né, Vitor Cuesta. Também acho que não tem dúvidas aqui. O Cuesta que agora se naturalizou brasileiro, inclusive. E fechando o lado esquerdo, o Marçal. A gente tem então mas uma parte da linha que vem jogando nos últimos jogos, né? Marçal, Cuesta, Adrielson e Rafael. Acho que esse deve ser o time defensivo titular. Lembrando que pra mim, apesar da zaga cometer erros, apesar da zaga vacilar nas partidas, eles estão jogando de uma maneira muito exposta. E talvez tendo um pouco mais de proteção ali na frente, na linha de frente, nos próprios apoios e coberturas, como eu venho falando, né, desses dois caras aqui que eu já coloquei pra fazer isso, inclusive, nesse time, eles podem ter um pouco mais de tranquilidade, jogar de uma maneira mais segura, de forma que vai ressaltar as habilidades, as qualidades do Cuesta, do Adrielson, do próprio Marçal e do Rafael nesse sentido defensivo. Então, pra mim, a defesa é essa aí. Acho que mudar os nomes não tá dando certo. Eu partiria para uma mudança de estrutura em si. E aqui, chegando ao meio de campo, o primeiro jogador que eu colocaria aqui é o Danilo. Danilo Barbosa, que foi contratado para ser um primeiro volante. É um cara que tem esse físico interessante, é um cara que tem entrado nos últimos jogos, porém tem uma qualidade na saída de bola. É um cara que não é aquele volante brucutu, é um cara que tem uma marcação, que tem uma leitura de interceptação, uma leitura de bloqueios defensiva muito interessante, porém não deixa de ser um meia que consegue ajudar na construção de jogadas. Então eu gosto muito desse perfil de jogador e eu colocaria ele como fazendo parte dessa dupla de volante que pra mim vai ser completada aqui, né? Vai ficar completa com o Tietê. Tenho gostado das partidas, das atuações do Tietê, inclusive, apesar de achar sobrecarregado no sentido defensivo. O Tietê consegue até dar uma dinâmica no ataque, consegue às vezes também se antecipar. Eu acho que ele precisa de um companheiro no mesmo setor que o ajude nessa patrulha, que o ajude nessa questão defensiva. Porque, como eu falei, se a bola estiver vindo aqui por esse lado do campo, o Tietê provavelmente vai sair para dar esse combate. E aí, do jeito que a gente vinha atuando, abria-se um espaço aqui no meio que não era coberto por ninguém. E agora a gente vai ter esse volante cobrindo, né? A partir do momento também que, na medida que esse cara pode voltar e ajudar na cobertura do meio. Enfim, vamos chegar lá no ataque daqui a pouco. Pra mim, dupla de volantes Danilo e Tietê, a gente conseguiria ter uma consistência maior defensiva, não ia perder tanto na construção, ao meu ver, nessa construção da base, da jogada, porém ia agregar num sentido defensivo para a equipe do Botafogo de maior consistência muito interessante. Eu acho que principalmente a equipe do Fortaleza, a equipe do Coritiba, do Goiás e do América Mineiro, que não tem tanta qualidade mesmo técnica no elenco, aqueles jogadores diferenciais, podem ter bastante dificuldade para furar essa dupla de volantes, para furar esse bloqueio do Botafogo. Um Botafogo que tende a ser um pouco mais conservador na maneira de se defender. Eu não estou falando para jogar em retranca, mas de ter mais jogadores de características um pouco mais defensivas e de cobertura nesse princípio de jogo. E aí na frente, né, o meu camisa 7 aqui seria o Lucas Fernandes, né? Eu colocaria o Eduardo no banco. Não porque o Eduardo merece estar no banco, o Eduardo não vem entregando. Mas eu prefiro o impacto do Lucas Fernandes no time, né? Prefiro da maneira como ele conduz as jogadas, da maneira como ele cria as situações do Botafogo, da maneira como ele tem também uma finalização de fora da área interessante. Tá faltando o golzinho dele, mas ele consegue ter essa característica. Então, Lucas Fernandes é o meu escolhido para ser o meia mais criativo. E aí a gente ganha em opções para esse time, né, num segundo tempo. A gente ganha porque a gente vai ter o Eduardo para recompor no lugar do Luiz Fernando, a gente vai ter o Gabriel Pires, a gente tem aqui na dupla de volantes, caso queira manter o esquema, o próprio Patrick de Paula, que não vem jogando, mas é uma opção. E também esse meio aqui, lembrando que eu estou partindo do ponto que a gente está num 0 a 0 e a tendência é não tomar gols. Mas é claro, se a gente sair atrás de algum placar e ver que esse time está muito, entre aspas, defensivo, nada impede da gente trocar e entrar um Gabriel Pires, entrar um Piazon, entrar um Eduardo em si, né, aqui para a vaga do Tietê, um Piazon ou um Eduardo, e a gente volta para aquele sistema com 2 meias avançados. Mas a princípio, começando o jogo e buscando não sofrer gols, eu iria de Tietê e Danilo, né, usando essa dupla de pivôs que o Castro já usou em outras equipes, em outros clubes, principalmente quando jogou a Champions League com o Shakhtar. Partindo agora para o nosso ataque, o que eu faria para a gente conseguir
ser um pouco mais simples na maneira de jogar e buscar essas individualidades mesmo, que é o que a gente tem feito nos últimos jogos. Botafogo, por conta do Castro, tem uma equipe, um ataque bem sofisticado, bem complexo, que precisa de participação de muitos jogadores, que precisa de superioridade numérica, precisa de aproximação. Não acho que está errado, mas os jogadores do Botafogo ainda não conseguiram assimilar todas essas questões. Então eu partiria para um time mais simples. Um time com o Jefinho na esquerda, um time que ia explorar bastante essa individualidade, esse 1 contra 1 do Jefinho, né? Claro, sempre tentando ter um pouco mais de aproximação, mas liberando um pouco mais o Jefinho no lado do campo, para ele ter essa liberdade do drible, essa liberdade da infiltração para dentro. Não colocaria o Jefinho preso a um sistema complexo de ocupação de espaços. Eu deixaria o Jefinho num modo mais livre, numa maneira mais, entre aspas, freestyle de se jogar. De centroavante, Tiquinho Soares, né, que já vai estar à disposição desse jogo, apesar de achar que quem deve entrar é o Júnior Santos. Mas aqui é o Tiquinho Soares, né, nosso camisa 9, nosso homem-gol aí, contratado para isso. Com essa qualidade que eu já falei, de ajudar numa aproximação, de povoar a área, de buscar um gol de cabeça, de fazer um pivô. Tudo isso vocês já conferiram no outro vídeo que eu fiz. E pela direita, eu repito, no último jogo, o Vitor Sá, que é mais uma vez um cara que vai ter essa mobilidade, que vai ter essa liberdade de ir para cima, essa liberdade de buscar uma aproximação às vezes, mas de não ter que atuar mais como um jogador de uma forma posicional em determinado setor do campo. Eu deixaria o Vitor Sá mais livre para fazer o que bem entender, para fazer, para criar chances de perigo, às vezes até no improviso mesmo, a favor do Botafogo. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que eu acho que o Botafogo precisa de ser um pouco mais consistente defensivamente, mais aplicado nessa maneira de se defender, colocando mais um jogador que eu julgo aqui ser o Danilo. E do meio pra frente, buscar mesmo, mergulhar nessa individualidade, buscando os 3 pontos. São jogadores de qualidade, Jefinho, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Jogadores de mais qualidade do que as defesas que a gente vai enfrentar. Então são caras que conseguem decidir um jogo numa jogada individual, numa roubada de bola, que é o que a gente tem feito. A gente tem trabalhado muito a questão do ataque, dos apoios, mas não tem conseguido criar chances efetivas de gol dessa forma. A gente acaba chegando muito mais perto de fazer um gol numa jogada individual do Jefinho, numa jogada individual do Vitor Sá, numa finalização do Lucas Fernandes, num contra-ataque, do que naquele jogo apoiado do Luiz Castro, no Botafogo Way, que não tem dado certo na busca dos 3 pontos até o momento. Então eu acho que é o momento da gente buscar consistência defensiva, colocar mais um volante, dar mais liberdade para esse quarteto de ataque na hora de atacar, né, na hora de buscar o gol, e tentar se segurar melhor defensivamente. Essa é a minha recomendação, não só para o jogo contra o Fortaleza, mas também para esses jogos contra Goiás, Coritiba e América Mineiro nesse mês. E agora eu quero saber de vocês, qual a sua escalação para essa partida contra o Fortaleza? O que você propõe para o Luiz Castro para mexer nesse time, para a gente buscar a vitória e os 3 pontos contra o Fortaleza e também na sequência do campeonato? Então escala o seu time aí nos comentários, que eu vou estar comentando também junto com vocês e tentando entender a cabeça de vocês para essas decisões. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, né? Já deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Até a próxima e fui!